A ECA, ela sempre teve uma ideia de se apropriar das tecnologias, de se modernizar, etc. Sempre a gente teve aquele problema, mas para comprar um equipamento aqui é tão difícil, não tem dinheiro, tem que fazer concorrência, etc. Bom, o que está acontecendo de novo, que eu acho que é muito legal, é que as pessoas já estão vindo para cá com alguns elementos da própria casa. Então, por exemplo, ilha de edição, que sempre foi o gargalo da produção audiovisual. Hoje não é mais problema, porque todo mundo tem um computador, pega um software aí livre e edita em casa. O problema é mais a câmera, mas muita gente já tem uma câmerazinha mais em casa, uma câmera melhor, etc. E a própria lógica das emissoras de TV começa a aceitar outra qualidade que não só aquela alta qualidade das emissoras. Você assiste qualquer telejornal hoje, qualquer emissora, Globo, Rede TV, enfim, você vai ver muita coisa gravada com câmera de segurança, telefone celular, o que vale a boa história, é uma história boa. A própria Reuters, que é uma das grandes agências mundiais de informação, compra, da mesma forma, algo gravado, um acidente que teve gravado com celular ou gravado com uma câmera de high definition. E a gente sabe que, aos poucos, os celulares e as câmeras fotográficas vão tendo uma qualidade cada vez melhor. Hoje, o grande gargalo da televisão é o áudio, não é o vídeo. Na verdade, é captar o áudio direito, porque o vídeo você dá um jeito, o áudio não dá. Então, isso é um grande ponto. Então, a ECA, na verdade, ela está sendo ajudada demais pela evolução tecnológica, porque todo aquele nosso atraso com relação à tecnologia está sendo superado. Agora, esse atraso também se dá muito por conta de um perfil de professores aqui, que historicamente sempre consideraram uma coisa menor a tecnologia, o laboratório, como se o laboratório fosse para fazer, e ninguém pensasse sobre o que faz. E não é bem assim. Quando você faz um curso de fotografia, de rádio, vídeo, etc., você realiza, aprende a técnica, assim, como é que edita, o software de edição, o beabá, mas também olha o que você fez, analisa, vai ler alguma coisa sobre a questão do telejornalismo, sobre o audiovisual, sobre a educação. Então, na verdade, não é bem assim, em que os laboratórios são apenas práticos. Então, isso é um preconceito de um determinado perfil de professores que sempre hipervalorizaram apenas a reflexão teórica, o como deve ser feito, é preciso o quê, não é mais possível, aquelas coisas. Então, isso acabou atrapalhando muito o nosso próprio avanço da infraestrutura tecnológica dentro da ECA, dentro de alguns setores da ECA. Então, isso se deve também até à falta de visão. Sabe, até mesmo aqui no meu departamento de jornalismo, não, o importante é formar jornalista, um bom jornalista, com ética, com responsabilidade, precisão. Claro que sim. Mas o mercado sempre exigiu que esse jornalista, e cada vez mais, saiba fazer alguma coisa. Não dá para mandar fazer. Não existe mais isso. Você tem que saber fazer. Pode depender sempre dos outros. Aí fica assim, mas nós não temos que preparar para o mercado. Tem que preparar para a vida. Só que a vida hoje está permeada pela tecnologia. Então não adianta mais falar que a tecnologia é alguma coisa estranha à sua vida. Ela faz parte. Então os jovens que chegam hoje na ECA, entram no primeiro ano, aqui no departamento nós damos o software de edição de áudio e vídeo na primeira semana de aula. E depois de 10 dias, de 15 dias, fazem o primeiro programa de rádio. Por quê? Para desmistificar a tecnologia. Depois nós vamos discutir linguagem de rádio, vamos discutir redação, vamos discutir precisão, notícia, enfim. Mas o domínio da tecnologia é muito fácil para eles. Eles já chegam fazendo, eles nem usam mais os nossos laboratórios, usam só para gravar, porque o estúdio é melhor para gravar, é mais silencioso. Mas a edição, a pós-produção estão fazendo em casa, me mandam o trabalho pelo YouTube, mandam o link. Né? Então isso daí já está na vida do jovem. Então a ECA, no fundo, ela tem que se correr um pouquinho atrás, está um pouquinho atrasado, muitas vezes, por preconceito de alguns professores. Eu acho que o novo curso de Educomunicação, ele tem uma característica muito interessante,
porque ele aglutina, ele tem uma vocação interdisciplinar muito grande. A ECA está dividida em feudos. Isso é uma coisa ultrapassada, não tem mais sentido. Eu não sei qual é a diferença do Relações Públicas e do jornalista, um assessor de imprensa e de um Relações Públicas. Eu não sei a diferença. Não vem me dizer que o assessor de imprensa trabalha objetivamente com a informação, não é isso. É outra coisa. Então, a mesma coisa do radialista e do jornalista. Quem apresenta o telejornal é radialista, quem escreve é jornalista. Que história é essa? Então, são coisas dos anos 40, 50, quando não existia informática. Quem escreve para a internet é o quê? Jornalista, o redator precisa ter o diploma, não precisa, pode ser um RP, pode ser um publicitário. Enfim, as coisas mudaram muito. Né? Então, na verdade, essa questão da formação, né, do jovem dentro da ECA, essa divisão de feudos, etc., com esse curso, pode ser um passo interessantíssimo para puxar a gente dessas várias áreas e ter um olhar mais multidisciplinar, mais interdisciplinar, enfim, diferentes visões do ensino, diferentes especialidades, confluindo para projetos. Então, você tem um projeto de trabalhar junto a uma escola na periferia, você vai precisar de alguma informação na área de educação, na área de sociologia, na área de antropologia, na área de vídeo, enfim. Essas coisas vão se convergindo para os projetos, muito mais do que a divisão em disciplinas. Então, talvez esse curso seja o início de uma ECA nova, diferente, que não seja toda fraccionada em pequenos feudos, aqui ninguém mexe, aqui ninguém faz, aqui só eu falo. Então, isso que eu acho que é a novidade positiva nesse novo curso de Educomunicação. Do ponto de vista pessoal, eu estou envolvido hoje com um projeto novo. Eu, além da ECA, a única atividade, eu trabalho com produção de vídeo, mas eu faço um trabalho de assessoria junto ao Instituto Nacional de Telecomunicações, que é uma escola de engenharia. Santa Rita do Sapucaí é uma escola que está meio na vanguarda da pesquisa nessa área de TV digital, telecomunicações. É uma escola que tem um prestígio muito grande. E nós acabamos de criar lá o Centro de Integração Cultural, Científica e Tecnológico. Então, a direção do Inatel sentiu a necessidade de responder de alguma forma, não só a demandas comerciais da lei de informática, da Motorola, da Oi, que eles já fazem tudo isso, desenvolvem produtos, dão cursos para a TV Globo, para a NET, Sky, na área de telecom. Mas também de responder à PM, que chega lá, o comandante da PM, e fala, olha, a gente queria bolar um sistema de alarme na cidade, que tiver alguma situação complicada, aparece o sinal lá na PM, ou uma coisa como um sistema para evitar enchentes, alerta de enchentes, avisando toda a cidade que o rio está subindo, coisas que envolvem tecnologia eletrônica, enfim, que é a especialidade do pessoal. Então, nós criamos esse centro, ele está sendo inaugurado agora no mês de setembro de 2010. Uma das primeiras atividades vai ser o mapeamento tecnológico da cidade. Saber, são 35 mil habitantes, através da escola fundamental, ensino médio, fundamental, os jovens, os alunos vão fazer o recenseamento tecnológico com a mãe, telefone celular, o que você sabe usar, o que você não sabe usar, como é que funciona, que aparelho que você tem, que recurso tem TV a cabo, não tem TV a cabo, é só TV aberta. Enfim, um mapeamento tecnológico, ele tem como objetivo juntar, fazer com que jovens do ensino fundamental e ensino médio possam mapear tecnologicamente a cidade. Então, conversando com seus pais, vizinhos, etc., fazer um recenseamento para saber, tem telefone celular, não tem, o que usa, quais são os recursos, que tecnologias estão disponíveis, tem TV, não tem TV, TV a cabo, não é a cabo, enfim, todas essas parafernália para poder oferecer à prefeitura esse mapa para que a prefeitura desenvolva políticas públicas na área de educação,
Quer fazer uma campanha de vacinação? Manda um SMS sabendo que você vai atingir 96% das pessoas. Então você não precisa ficar poluindo a cidade, fazendo campanha em televisão. De repente, se as pessoas têm telefone, não têm, enfim. O objetivo de tudo isso é fazer com que esses jovens se engajem na tecnologia. Santa Rita do Sapucaí é conhecida como Vale da Eletrônica, né? É um arranjo produtivo local no sul de Minas de alta tecnologia de eletroeletrônica. Então, fazer com que esses jovens comecem a respirar tudo isso dentro da própria escola, usando os computadores da escola, tudo online, em casa. Quando não tem na escola, não tem em casa. Alguns terminais públicos que vão ser implantados para isso. Então, vai ser o primeiro recenseamento tecnológico. É uma cidade de 35 mil habitantes, com 3 escolas a Ética, a primeira escola de telecomunicações da América Latina, o Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, e uma outra faculdade, a FAI, a Faculdade de Administração e Informática, enfim. Então, é uma cidade que respira tecnologia e que agora vai tentar fazer uns projetos de vanguarda nessa área. Então, você falou de projeto pessoal, esse é o principal. Eu acho que hoje o perfil de um educomunicador é alguém que tenha as 3 vertentes da formação que nós consideramos necessárias. Primeiro, é um domínio da tecnologia. Não nessa ordem de importância, mas eu vou colocar primeiro o domínio da tecnologia, saber fazer, ter conforto no uso da tecnologia e não depender de ninguém. Segundo, ser capaz de ler e ser orientado para ler, para isso servem professores, tutores, orientadores, é para te indicar o que você deve ler. O que é interessante, o que não é interessante, porque você entra no Google, são um zilhão de informações, quer dizer, o que você vai ler? São todas muito redundantes. Então, sabe, de poder selecionar, te ajudar na leitura, na formação. Então, essa formação teórica, a partir da necessidade gerada pelo seu conhecimento da realidade. E o terceiro ponto, que é esse conhecimento da realidade, que é a formação de repertório. Tem que saber o que se faz para poder criar. Você tem que conhecer experiências, tem que ler sobre experiências, saber o que os outros estão fazendo. E isso a internet é insuperável. Então, essas 3 coisas têm que caminhar juntas na formação. Na área audiovisual, tem escolas nos Estados Unidos em que você é obrigado a assistir 3 horas de qualquer coisa por dia. Bom, 3 horas de qualquer coisa, depois de 4 anos, você assistiu muita coisa. Então, com uma boa orientação, o que você deve, um tipo de comentário, você passa a olhar tudo com um olhar crítico muito forte, tendo a informação complementar a partir dessa realidade. Então, eu mesmo, quando eu ensino aqui, eu não parto dos livros. Os livros chegam um pouco depois. Os textos chegam depois do primeiro mês, porque primeiro a gente tem que ter um repertório comum. Tem que conhecer, ter visto as mesmas coisas para poder pensar sobre e ter exemplos comuns. Então, eu trabalho na formação com essas 3 coisas. O domínio da tecnologia, uma leitura selecionada, apropriada, bem dirigida, bem orientada, por isso o professor é importante, o orientador é importante, e a questão do repertório. São os 3 pontos que eu considero hoje fundamentais na formação.